Como eu falei para vocês, pessoal, no finalzinho do bloco anterior, o Brasil adotou para a pena privativa de liberdade a dosimetria no seu sistema trifásico. São três fases. A fase das circunstâncias, que a gente vai aprofundar daqui a pouco, a fase ali das agravantes e atenuantes, por fim, para os casos de aumento e diminuição da pena. Professor, agravante não causa um aumento da pena? Mas nosso Código Penal, da maneira como ele está positivado, ele faz uma distinção, tá? Então, por exemplo, se é uma tentativa, se diminui a pena de 1 a 2 terços, tá? Uma diminuição da pena. Agora, em compensação, por exemplo, praticar o crime sob a influência de álcool ou outro psicotrópico, professor, ingerida ali de maneira pré-ordenada para o cometimento do crime, eu não estou falando uma causa de aumento, estou falando um agravante, salvo engano, lá do artigo 61, tá? Então tenham cuidado. Contudo, vamos lá. Para as penas de multa, o artigo 49 do Código Penal determina que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de uma quantia fixada na sentença e calculada em dias multas. Galera, vocês vão notar que quando é pena de multa, muitas vezes se diz de tanto a tanto dia multa. Tá, professor? Que será de no mínimo 10 e no máximo de 360 dias multas. O juiz, quando ele tem uma liberdade para escolher entre 10 e 360 dias multas, alguns tipos penais já trazem consigo, lá na lei de drogas, por exemplo, existe essa possibilidade, outros não, vai pela regra geral do Código Penal. Ok, professor, de 10 a 360. O juiz vai fazer a primeira parte. Na segunda parte, está lá do parágrafo, o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo vigente mensalmente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Então, basicamente, ele vai usar a quantidade de dias multa pela gravidade do crime cometido e depois ele vai estabelecer o valor do dia multa de acordo com a possibilidade financeira do apenado, tá? Então, para que seja suficiente para ele repensar na vida, para ele não cometer novos crimes, para a sociedade entender que não passou em brancas nuvens, que não é uma situação de impunidade, mas também que não prive o cidadão da sua subsistência. Em outras palavras, o juiz fixa a quantidade de multa e depois o valor do dia multa para chegar no resultado de quanto que é o valor da multa, tá? Beleza, professor, mas a gente está falando de pena privativa de liberdade. Foi esse o tema votado pela turma para a gente debater nessas aulas. Perfeito. E aí, professor, basicamente, vamos agora introduzir o sistema aí defendido por Nelson Ugria e positivado no nosso Código Penal, tá? Para a pena privativa de liberdade, se adotou então um sistema trifásico. 3 fases distintas e sucessivas. O juiz passa por cada uma dessas fases separadamente. A não observância do critério trifásico leva à nulidade da sentença. Então, se o juiz só chegou lá e disse, olha, condena a 30 anos diante da alta gravidade e periculosidade do meliante, a sentença é nula. O juiz tem que explicar como é que ele chegou naquele quantum de 30 anos. Muitas penas acabam sendo modificadas por falhas dos juízes e dos desembargadores, ministros, na hora de calcular essas penas, tá? Cuidado, de novo, o juiz não é um robô. A gente vai ver até critérios que a doutrina tende a defender para trazer uma maior segurança jurídica, mas o juiz ele não está obrigado a fazer aquilo. Agora, quando ele for estabelecer uma pena base, ele tem que dizer, por conta disso, tendo em vista que a pena mínima é tanto e o máximo é tanto, a pena base agora aplicada é de tanto. Tem juiz das antigas que diz assim, então vou aplicar a pena base da média, eu sempre vou partir da média. Se é de 6 a 20 anos, 6 mais 20, 26, dividido por 2, 13, a média é essa. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vou partir de 13, se ele tiver causas de aumento, eu aumento, se tiver diminuição, eu diminuo, e aí a gente chega no final. Não existe nada que imponha que assim seja feito, tá? Daqui a pouco, inclusive, eu vou dizer o que a doutrina
tem preferido, tem indicado aí, como defende o professor Kleber Masson. Na primeira fase, pessoal, se calcula então a pena base, tendo em conta as circunstâncias judiciais positivadas, tá? São 8. Segunda fase, as atenuantes e as agravantes, como eu já adiantei. Terceira fase, as causas de diminuição e aumento da pena. Então vamos que vamos. A pena posterior incide sobre a calculada na fase anterior. Então vamos lá. Vamos supor que o cidadão, numa pena base, pegou, sei lá, 15 anos. Tá. Aí vamos agravar em 1/6 por conta de uma agravante genérica. Tá, professor? Então 1/6 de 15 vai ser quanto? Vai ser 2 anos e meio, né, pessoal? É isso mesmo. 12 anos, 2 anos e meio. Então, a primeira fase. Na segunda fase, eu vou acrescentar 1/6, eu já vou agora para 17 anos e meio, ou 17 anos e 6 meses, se vocês preferirem. Aí vamos para uma causa de aumento da pena, tá? Sei lá, cometido contra idoso, sem que ser idoso seja parte do tipo, né? Claro. Aí vamos dizer que vai subir mais 1/3, professor. Se fosse 18 aqui, seriam mais 6 anos, né? Então, vamos arredondar. 17,5, não façam isso, que vocês forem juízes, tá? É só para chegar num número mais ou menos inteiro aí para vocês. E aí, professor? E aí, 17 anos e 6 meses, dividido por 3, vamos lá, 17 anos e 6 meses, né? Deixa os 6 meses para lá. Dividido por 3. O que é que eu vou ter aqui, professor? Vou ter um 5, desce um 2, e aqui 2 anos dividido por 3 seriam 24 meses, né? Dividido por 3 seriam 8 meses. Tá, 5 anos e 8 meses, mais os 6 dividido por 3 é 2, né, professor? Então 10 meses aqui. Ok, sem problema nenhum. 5 anos e 10 meses. Soma com 17 e 6, eu vou ter o quê? 22 e 10, 23 e 4 meses. 23 anos e 4 meses. Pronto. Então, a gente chegou. Eu pego a pena acrescida ou diminuída, aqui eu só acresci a título de exemplo, mas podia ser diminuir também, tá? E aí, professor, então a pena posterior incide sobre a pena calculada na fase anterior. Não se admite compensação de circunstâncias de uma fase com a da próxima, tá? Ah, professor, mas se tem um atenuante e um agravante, eu não posso compensar? Pode, mas é na mesma fase. O que eu não posso é compensar, vamos supor que teve uma causa de a mais aqui, e aqui uma causa, vamos supor que fosse de 1/6 também a menos. Eu não posso fazer essa compensação aqui, porque vai dar diferença na hora de calcular, tá? Então, se eu diminuo 1/6 de 18, é uma coisa. Se eu diminuo 1/6 de 15, é outra coisa, tá? Então, Roberto Lira, defensor do sistema bifásico, unia as duas primeiras fases, ou seja, o juiz já saía ali da pena base já com as atenuantes e agravantes aplicadas, tá? Aplicação então, pessoal, vamos lá para a primeira fase. Artigo 59 caput. São 8 circunstâncias judiciais. O juiz examinará a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social do agente, a personalidade, os motivos para aquele crime, as circunstâncias em que o crime se foi praticado, então as circunstâncias fáticas e não judiciais, as consequências, então as circunstâncias, outras são as consequências do crime e o comportamento da vítima. Galera, essencialmente, a doutrina defende que esse comportamento da vítima, ele nunca pode ser utilizado para piorar a situação do réu. Por quê? Porque é a culpabilidade dele. Agora, vamos supor que a vítima provocou.
Ou seja, então o cidadão lá tá numa festa. Aí vem aquele chato, né? Começa a pisar no calo dele. Começa a falar as coisas pra ele. Começa a provocar. Começa a xingar a mãe, né? Começa a dar em cima lá da namorada ou do namorado. A pessoa vai se controlando até que explode e infelizmente comete lá uma lesão corporal. Tô dizendo que é o certo. Não. Ele é criminoso e vai responder. Agora, mesmo que a vítima não tenha feito nada, eu não posso piorar a vida do criminoso pelo comportamento da vítima. Agora, se a vítima agiu para contribuir que o crime acontecesse, aí sim eu posso usar para favorecer, tá? Então, basicamente, a doutrina tem defendido aí, o professor Rogério Sanches e o Cléber Masson defendem isso, que eu tenho aqui sempre 1/8 ali da pena. Na verdade, da média, né? Então, dá um exemplo aqui para vocês. Homicídio de 6 a 20 anos. Beleza. 6 seria se as 8 circunstâncias forem favoráveis. 20 se as 8 fossem para prejudicar. Mas, professor, o comportamento da vítima nunca vai agir para prejudicar. Mas pode para beneficiar. Sempre para beneficiar. Tá, professor? Então, vamos lá. Se eu tenho um comportamento da vítima, se eu tenho uma consequência do crime, eu tenho aqui, pessoal, um lapso de 12, né? Professor, sou qualificado. Qualificado é de 12 a 30 anos. A gente tem um lapso de 18 anos, tá? Divide isso aqui por 8, divide isso aqui por 8. Cada um que for contrário ao réu, a gente acrescenta mais 1/8 disso, tá? 1/8 de 12 é 1 ano e 6 meses. 1 ano, 6 meses. Então vamos supor que o agente tem antecedentes. Cuidado, galera, que se ele tem antecedentes e depois eu não posso mais alegar para prejudicar esse réu a reincidência. Agora, se ele é reincidente específico, mas ele também cometeu outros crimes, tem uma capivara enorme, aí é diferente, tá? Agora, se ele cometeu um crime só, eu não posso usar como antecedente e como causa lá agravante dele ter reiterado aí o crime, tá? Então tenham cuidado com isso. Vamos supor que a conduta social dele ele sempre foi desajustado, sempre irritou aí a sociedade, sempre teve comportamentos mal adequados socialmente. Ok, sobe mais um ano de 6 meses. Ele tem aquela personalidade que é estourada, é agressiva, ok? Mesmo não necessariamente que ele cometa crimes, porque cometer crimes é antecedente, tá? Os motivos deles eram motivos torpes. Galera, se eu já usei o motivo torpe lá no homicídio para ser um homicídio qualificado, eu não posso usar motivo torpe, motivo fútil, como maneira de prejudicar ele aqui. Por quê, professor? Bis in idem, tá? Então, vejam bem onde vocês vão utilizar cada uma dessas circunstâncias, para que ele não seja usado o mesmo argumento 2 vezes para prejudicar, tá? Então, somando tudo isso, você vai mais para perto ou mais para longe do quantum de pena, tá? Galera, então 14 minutos, compensou aquela bloco passado que foi mais curtinho. Volta aí para a nossa quinta e última parte dessa quarta aula. Aguardo vocês.